Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História, e a gente hoje vai dar continuidade às nossas aulas. Na semana passada a gente falou sobre o processo de Revolução Francesa e hoje a gente vai conversar sobre o período napoleônico, certo? Bom, a Era Napoleônica então é a fase, né, não vou dizer que é uma monarquia o tempo inteiro, porque a gente também tem a fase do consulado, mas é uma época onde Napoleão Bonaparte está sob comando da França, inicialmente como cônsul, né? Posteriormente como imperador. A gente vai trabalhar essas duas fases, né? Elas duas juntas, né? A gente tem esse corte temporal aqui, de 1799 até 1815, ok? Então, para a gente começar, como eu falei, né, a gente tem os primeiros 5 anos do período chamado consulado e depois a gente tem mais alguns anos, né, que são 11 anos de império. O que acontece? É muito importante que vocês consigam perceber que o Napoleão Bonaparte ele assume duas posturas diferentes, uma para cada uma dessas fases, porque ele é um grande estrategista. O cara, ele pode estar, né, no comando da França, mas ele é o quê? Ele é um grande general militar, então tudo para ele vai ser muito estratégico, certo? Então, quando ele chega no consulado, ele encontra uma França pós-Revolução Francesa, uma França devastada economicamente, né? Uma França que está instável socialmente falando também, os ânimos estão aflorados, a França está passando por guerras, né, externas, então é uma situação muito complicada. A primeira coisa que ele faz eu preciso garantir, quer dizer, isso ele já até tinha, né? Mas ele precisava manter o apoio da população. Então ele precisava resolver a situação econômica, ele precisava fechar todas as saídas de dinheiro possíveis para que sobrasse grana para ele poder tentar melhorar a qualidade de vida da galera, né? Que estava passando fome, afinal, há muito tempo, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai acabar com os conflitos. Ele vai frear os conflitos, porque as guerras, pessoal, as guerras são muito caras. Independente se você ganha ou se você perde, você fica endividado, né? Então, ele assina tratados de paz, encerra os conflitos para que esse dinheiro pare de ir embora, e aí ele vai fazer o quê? Aí ele vai conseguir pegar essa grana e investir em questões sociais, né? E aí ele vai realmente legitimar o apoio que ele já tinha do povo, né? A burguesia também fica, assim, bastante agradecida, porque a situação econômica, é claro que ela não necessita tanto quanto a população mais pobre, mas essa situação econômica também vai afetar a própria burguesia, ok? Então é isso. Aqui eu até falei sobre isso, né, que no consulado a preocupação maior é cessar os conflitos de forma que os gastos do governo diminuíssem para que ele pudesse frear essa crise financeira, ok? E também, se possível, acelerar o processo de industrialização. Porque aqui daqui a pouco, ó, eu já estou no século XIX. Em 1801 já é século XIX, entendeu? E assim, a Inglaterra já tem, sei lá, umas 6 décadas ou 7 décadas que já é industrializada, entendeu? E a França ainda estava em processo de industrialização, então ela está um pouco atrasada nessa questão aí. Então, resolver a situação econômica era um privilégio, desculpa, uma prioridade. Beleza, agora olhando para o Império, qual vai ser a postura do Napoleão Bonaparte? Aí ele vai mostrar a sua verdadeira face. Aí ele vai ser o grande imperador general Napoleão Bonaparte que todo mundo conhece. Por quê? Porque a situação econômica já vai estar resolvida ou praticamente resolvida, o apoio, né, das classes sociais, né, do povo principalmente, das pessoas mais pobres, já vai estar completamente, assim, fidelizado, né? E aí ele vai colocar em prática um grande projeto de expansão territorial, certo? Ele tinha um sonho, né? Ele era um cara meio assim megalomaníaco e ele sonhava, né, que a França tivesse o tamanho do Império Romano, né? Então ele começa a anexar territórios, enfim. E aí as guerras elas vão retornar, porque afinal de contas, né, ele já está com grana em caixa para poder bancar esses novos conflitos, certo? Então a gente vai, né, na ordem cronológica para que vocês se sintam confortáveis também. Vamos primeiro falar um pouquinho do consulado, tá? Bom, esse aqui é um jovem Napoleão, né, ainda como cônsul e tudo mais, chegando devagar, conquistando o apoio do povo aos poucos, né, e
no consulado é criada uma Constituição republicana, certo? Essa Constituição republicana dizia que a França seria governada por por três cônsules. Eu fiz assim, por três, tá? Desculpa, tá, gente? Eu sei, até três eu acho que eu sei contar. Foi só um lapso, tá? Por três cônsules. E o Napoleão, ele ocuparia o cargo de primeiro cônsul, ou seja, um cônsul mais importante, né? Então, ele tinha autonomia sobre os dois outros cônsules. Na real, era como se os outros dois não existissem, tá? Ele só não queria dar uma logo de imperador assim de cara, porque pensa comigo, depois de 10 anos de Revolução Francesa, os caras se livraram do absolutismo, aí de repente vem o Napoleão, não, agora eu que mando em tudo isso aqui. Aí a população de repente poderia estranhar, então ele foi comendo pelas beiradas, ele foi devagar. Não, tem 3 caras no poder, eu sou o que mando mais, mas tem os outros 2 aqui também, coisa e tal. Então, criou todo um clima um pouco mais democrático, certo? Como eu falei para vocês, ele vai assinar vários tratados de paz com os países para que os conflitos externos pudessem cessar, né? Ele vai instaurar um governo autoritário à medida, como eu falei, os outros 2 cônsules não mandavam em nada, né? À medida que o povo vai aceitando e vai curtindo o governo dele, tá? Como eu disse a vocês, ele tem um carisma pessoal absurdo e isso faz com que ele ganhe aceitação popular. Ele vai anistiar todos os presos do passado, todos os presos políticos, inclusive nobres e membros do clero, presos da época da Revolução Francesa. Por que ele vai anistiar? Por que ele vai dar o perdão, vai libertar os caras? Porque ele não quer inimigos, né? Ele não quer comprar briga com a nobreza, ele já está no poder, está tudo bem. A nobreza já não tem mais privilégio, o clero já não tem mais privilégio, já desde a Revolução Francesa, e para ele está tudo bem. Ele não quer arrumar mais problemas internos, né? Ele vai criar, e agora a gente vai pensar um pouco mais em economia, ele vai criar uma moeda para a França, que é o franco, tá? O franco, gente, ela vai ser a moeda oficial da França até que a França adote o euro, recentemente. Recentemente que eu digo historicamente falando, né? Século XX. Até que a França adote o euro, gente. Então, assim, essa moeda fortíssima vai dar um upgrade bacana na economia francesa, tá? Continuando aqui sobre o consulado, ele vai criar, isso aqui é super importante, o Código Civil Napoleônico, tá? Esse Código Civil Napoleônico, vocês vão reparar que tem muito de iluminismo aqui, tudo bem? E, bom, eu ia confundir um pouco a mente de vocês, eu já ia falar lá de uma postura dele na época do Império, eu falo disso depois. Vamos seguir aqui na ordem, que eu me empolgo um pouco, né? Um pouco elétrica, né? Eu me empolgo, dou spoiler da minha própria aula, é verdade. Beleza, então, como eu disse a vocês, no Código Civil Napoleônico tem um pouco de iluminismo envolvido, igualdade de todos perante a lei, Estado laico, né? Agora, ele dá com uma mão e tira com a outra, né? Uma coisa meio populista, do tipo, olha, eu tô te dando, povo pobre, o fim da fome, maior participação, a tua vida melhorou, então vou proibir que tu faça greve. Parou com o negócio de greve. Tá reclamando por quê se eu tô te dando tudo, né? E o povo aceita, porque diante do que o povo tinha antes, isso aqui tá maravilhoso. Sem contar que Napoleão é o herói do povo francês, né? Então ele vai se apoiar muito nisso também. Então ele proíbe as greves e proíbe formação de sindicatos, até porque esse processo de industrialização que está acontecendo na França, isso vai ter a ver com o operariado que vai surgindo, né? E para agradar a burguesia, ele vai voltar, aliás, voltar não, que já existia, né? Ele vai manter a escravidão funcionando nas colônias da França, tá? Por que que isso agradava a burguesia? Porque a burguesia vende escravos, né? São os traficantes de escravos, eles são todos burgueses. E ele vai também garantir a propriedade privada. Aqui o Rousseau deve ter ficado bem chateado, né? Por quê? Lembra que na nossa aula sobre iluminismo eu falei para vocês que o Rousseau, ele defendia, né, que a propriedade privada era o princípio da infelicidade do homem, coisa e tal, e que inclusive o Rousseau seria uma sementinha do socialismo que estaria sendo plantada para o Marx colher lá no século XIX e tal, enfim. Então aqui quando ele garante a propriedade privada,
Ele tá do lado da burguesia, claramente. Afinal, foi a burguesia que botou esse cara no poder, não vamos nos esquecer do 18 do Brumário, tá bom? Beleza. Com o fim das guerras, né, a França, como eu disse, diminui gastos, está com dinheiro em mãos. Então ele vai conseguir investir em infraestrutura, mais uma vez, para o auxílio da burguesia. Ele vai criar canais de navegação e vai modernizar portos. Por que isso tem a ver com a burguesia? Pessoal, porque a burguesia não está produzindo um monte de coisa agora nas indústrias, ela vai querer vender. E o comércio externo, obviamente, a gente está no século XIX, é feito através, né, de navegação, ok? Ainda pensando em iluminismo, o Napoleão ele vai criar os liceus franceses. O que são isso? São escolas públicas, tá? Na verdade, os liceus, quer dizer, as nossas escolas, né, as escolas brasileiras, elas foram inspiradas nos liceus franceses, que foram pensados pelos iluministas, tá? Que é essa coisa de você pegar o conhecimento humano e dividir em várias disciplinas, né? Língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, não sei o quê. São várias disciplinas, né? Os liceus, eles foram pensados mais ou menos com esse tipo de organização, né, que a gente funciona hoje. Ele pegou... Ah, isso aqui é tão importante, gente. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque o que eu vou dizer agora, a priori, o aluno vai falar assim, ih, olha lá, a Raquel tá maluca, que ela tá entrando em contradição. Mas calma, que tem uma explicação. Então acalma o coração aí, deixa eu falar primeiro. Não fala junto comigo, não. Redistribuição de terra. Ih, socialista! Eu falei para não falar comigo, gente. Redistribuição de terra, garantindo a simpatia dos camponeses. Mas que terras são essas, gente? Eram terras que a nobreza acabou perdendo na Revolução Francesa. Ele não vai pegar a terra de burguês, ele não vai pegar a terra de nobre que ainda está lá. Ele não é idiota, ele não vai comprar briga. As terras que estão ali avulsas, né, e que estão sob o comando do governo, ele vai distribuir para os camponeses. E aí os camponeses vão curtir. Cuidado! Não é reforma agrária. Se você está assistindo essa aula, fazendo anotação, pausa o vídeo agora e anota isso. Não é reforma agrária. Reforma agrária seria o fim da propriedade privada, mas ele quer garantir a propriedade privada, entende? Ele vai pegar umas terras lá que estão sob comando do governo, que eram de, sei lá, um monte de família nobre que morreu, que fugiu da França por conta da Revolução Francesa, e ele vai distribuir essas terras que estão sobrando. Ele não vai tomar terra de ninguém, ok? Cuidado, porque as questões botam reforma agrária. E aí, se você não tem esse cuidado, você vai cair nessa armadilha boba, ok, pessoal? Muito cuidado. Beleza. Aí ele tá todo mundo feliz com ele, ninguém mais passa fome, não sei o que, sobrou dinheiro, modernizou, tá industrializando pra caramba, coisa e tal, burguês feliz, camponês feliz, operário, nananã. E aí, ele sente aquele clima próspero pro lado dele, entendeu? E em 1804, o que ele vai fazer? Gente, ele vai passar por um plebiscito, quer dizer, a França, né, vai passar por um plebiscito, plebiscito, ou seja, a plebis, o povo vai ser citado, vai ser questionado. Plebiscito é uma pergunta que o governo faz para o povo vai lá, vota sim ou não. Plebiscito, né? E aí, a pergunta é, povo francês, vocês querem que eu, Napoleão, continue sendo o primeiro de 3 cônsules ou vocês querem que eu vire o imperador? É claro que como imperador eu poderia fazer muito mais por vocês. O que a galera fez? Escolheu imperador, obviamente, ele foi ovacionado, né? E aí a gente começa a segunda fase, que é chamada de império. Tudo bem? Deixa eu beber um gole d'água. E nessa segunda fase, ele vai mostrar sua verdadeira face, né? Agora, é bacana a gente observar essa pintura aqui, que mostra Napoleão aqui, né? A Josefina, que era a mulher dele, o Napoleão aqui com a coroa na mão. Porque contam os cronistas da época que ele tirou a coroa da mão do Papa, que tá aqui atrás com essa cara de bunda, o Papa ia botar a coroa na cabeça dele, porque a igreja sempre tem essa parada aí.
Desde a Idade Média, aquela coisa do poder da igreja, blá, 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 século XIX, Napoleão, iluminista, cagou para a igreja, entendeu? Não quero saber da igreja. Ele pegou a coroa, dizem os cronistas da época, nós não sabemos se isso é de fato real, tá? Mas o quadro foi pintado a partir do que os cronistas da época escreveram nos jornais franceses. Ele teria tirado, arrancado a coroa da mão do Papa e colocado em sua própria cabeça. Gente, isso é tão simbólico. O que ele está dizendo? Eu não preciso da permissão, eu não preciso do aval da igreja. Eu vou me coroar. Não preciso de mais ninguém. Então ali ele estava deixando claro que quem mandava era ele. E se a gente voltar lá no slide anterior, quando a gente fala do Código Civil Napoleônico, olha aqui o Estado laico. O Estado laico está aqui, galera. Ele já está com o ranço da igreja ó, faz tempo. Ai, mas ele não era religioso? Gente, olha só, a questão não é essa. Ele podia rezar 10 Ave Maria e 15 Pai Nosso antes de dormir. A questão não é religiosa, a questão é política. Entendeu? Ele enxergava a igreja como uma esfera de poder. E, de fato, ela o era. Então, cuidado, não sejam tão ingênuos, tudo bem? Beleza. Como eu coloquei aqui, com essa atitude, Napoleão deixava claro que em seu governo ele estava acima da própria igreja, né? O cara era super autoritário e centralizador. Aqui ele já está um pouco mais velho e com a coroa, então a gente já está vendo Napoleão mais, né? Mais montadinho, né? Imperador e tal, ele já vai assim galgando porque essa coisa da indumentária para ele era muito importante, sabe? E assim, é engraçado porque isso é coisa de rei absolutista, né? Isso não é coisa de pós-iluminismo, mas o Napoleão, ele permeava os dois lados, assim. É difícil a gente definir o que ele era. Ele era um déspota esclarecido? Cara, Napoleão é Napoleão. É difícil. Os historiadores sentem dificuldade de encaixá-lo numa caixinha. Ele não se encaixa em lugar nenhum, ele é único realmente, tá? Bom, como eu coloquei aqui para vocês, diferentemente da monarquia antes da Revolução Francesa, né, anterior a 1789, agora o Império Napoleônico vai ter por base social de sustentação a burguesia. Se antes da Revolução Francesa era o clero e a nobreza que sustentavam ali o rei absolutista, que davam moral, que davam apoio, agora não. Agora o Napoleão ele vai ter o apoio da burguesia. Obviamente, né, ele quer industrializar, novos tempos, capitalismo, sabe? E ele vai atrelar o seu governo à classe social que está melhor adaptada à nova realidade econômica do Ocidente, que é o capitalismo, né? Os princípios do poder burguês foram expressos no Código Civil Napoleônico que nós vimos no slide anterior, em 1804. Só para a gente retomar essa questão da burguesia. E o povo aplaudindo sempre, tá? Até hoje Napoleão é o grande herói. Para a gente concluir aqui a fase do Império, porque ainda tem mais uma fasezinha pequenininha. Como eu falei, as guerras vão voltar, né? Ele vai empreender guerras pela Europa inteira porque ele quer expansão territorial, certo? Lembra daquela ideia de um Império Romano e tal, aquela coisa megalomaníaca mesmo, né, que ele tinha. Aí aqui eu até falo essa questão porque ele começa a dominar algumas repúblicas no norte da Itália, isso é importante a gente saber também, até por conta de uma questão econômica, né, por conta ali do Mar Mediterrâneo. E ele era um cara que fazia um esquema de nomear parente para os cargos públicos o tempo inteiro, né? Inclusive, o grande exemplo é o que ele faz quando ele coloca o irmão dele para ser o novo rei da Espanha. A gente vai chegar nessa discussão. Então, ele tem essa pegada. Aqui ele já está naquela cena clássica, né? Sobre o cavalo e tal, um grande general e tudo mais. Certo? Como eu falei para vocês, as guerras elas recomeçam, né? E quais são essas frentes de guerra? Eu tenho uma frente política e uma outra frente econômica, tá? Como assim, Raquel, uma frente política? Ora, a guerra aqui vai acontecer por questões políticas, ok? Que questões políticas são essas? A França agora é uma monarquia liberal burguesa. Liberal por conta de ideias iluministas, né? E burguesa porque, como eu falei para vocês, a base social é a burguesia.
Assim, por ser uma monarquia liberal burguesa, a França tem fortes contradições com países absolutistas, né? Como Áustria, Prússia e Rússia, que ainda se mantêm absolutistas. Áustria, Prússia e Rússia estão muito incomodadas pelo sucesso dessa monarquia liberal burguesa que tá rolando na França. É claro que o povo da Áustria, da Prússia e da Rússia ficavam assim, cara, lá na França eles já estão prosperando, já acabou fome, etc. E a gente ainda está aqui aturando o rei absolutista, entendeu? Então, assim, para diminuir essa influência, né, dentro dos seus próprios países, esses países vão entrar em guerra contra a França, para tentar fazer a França dar errado e essa influência positiva cessar, tudo bem? E a gente tem a principal frente de batalha aqui, que é a contradição econômica que existe entre França e Inglaterra. Por que que o Napoleão se incomodava com a Inglaterra? Porque a Inglaterra detinha a questão econômica toda. A Inglaterra é o grande país industrializado, enquanto que a França quer ser. Então, o que que Napoleão pensava? Se eu enfraqueço a Inglaterra, sobra espaço para a indústria francesa. Se eu enfraqueço a economia inglesa, a indústria francesa consegue tomar esse lugar, que a Inglaterra vai deixar de ocupar. Entendeu? Então, é um problema econômico aí, é uma questão econômica, né? Eu adoro essa imagem, eu acho ela muito emblemática, né? Bom, aí essa expansão territorial toda que eu falei para vocês, ela vai acontecer, né? Não exatamente na magnitude que ele gostaria, mas ela de fato acontece, né? A França, em 1792, tá aqui, esse rosinho um pouco mais escuro, que tá listradinho, tá vendo? Os estados vassalos que Napoleão vai invadir e não é que esses estados virem França, sabe? Eles só vão obedecer à França, né? Aí eu tenho alguns aqui, como a Confederação do Reno, o Grão-Ducado de Varsóvia, o Reino de Nápoles, o Reino de Itália, Espanha, que o irmão dele estava no poder, né? E territórios que Napoleão vai de fato anexar, né? Um pedaço aqui da Espanha, Bélgica, né? Um pedaço da Itália também, né? Enfim, ele aqui em volta do Mediterrâneo, principalmente, são os lugares que ele vai conseguir anexar. E aí sim, era napoleônica, a França é o vermelhinho junto com esse listrado mais escuro aqui, né? Então a gente vai observar realmente uma expansão territorial. E aí, a gente vai entrar num momento aqui da era napoleônica super importante, que é a criação do bloqueio continental. Isso aqui vocês precisam ter assim na veia, sabe? Vocês precisam saber isso aqui, assim, tem que estar tatuado na sua mente, esse negócio. A França inicialmente, né, ela consegue até vencer Áustria, Prússia e Rússia. Depois ela vai ter um probleminha com a Rússia lá que a gente vai ver. Você já deve saber até esse problema. Mas com a Inglaterra o negócio era difícil, sabe? Porque para invadir a Inglaterra, que é uma ilha, né? A Grã-Bretanha é uma ilha. O Napoleão, ele tinha que atacar pelo mar. E a Inglaterra detinha a hegemonia militar marítima. Então era dificílimo passar pela marinha inglesa e chegar no território inglês para poder atacar. Enquanto que, para chegar até Paris, deixa eu até voltar aqui, para a gente dar uma olhada no mapa. Vou mostrar para vocês mais ou menos onde fica Paris. Paris fica mais ou menos aqui assim, ó. No nordeste francês, sabe? Aqui assim, ó. Então, você está aqui na Inglaterra. Para você chegar até Paris, que é a capital, você precisa cruzar territórios, né? E quem é que detinha a hegemonia militar territorial? A França. Então, rolava uma espécie de equilíbrio bélico, entendeu? Nenhuma potência conseguia passar muito daquele determinado ponto, rolava um certo equilíbrio. E aí Napoleão Bonaparte, muito estrategista, muito genial, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, olha, se eu não consigo vencer a Inglaterra no campo de batalha, então eu vou vencer na economia. Eu vou dar um jeito de enfraquecer a economia inglesa para assim eu conseguir fazer o quê? Dominá-la. Porque se a economia enfraquece, diminui a grana injetada nas Forças Armadas. Aí as Forças Armadas dão uma
uma pequena queda, a França vai lá e consegue derrotar. E essa estratégia para enfraquecer a economia inglesa chama-se bloqueio continental. O lance era o seguinte: Napoleão, assim, com a maior audácia, né, com a maior arrogância que ele tinha, ele simplesmente anuncia o seguinte: eu, Napoleão Bonaparte, proíbo todos os países da Europa de fazerem comércio com a Inglaterra. Quem me desobedecer vai ter o território invadido pelas minhas tropas. Então ele queria fazer isso aqui, ó. Ele queria bloquear o continente europeu. É claro que o objetivo dele era bloquear inteiro, mas alguns países não obedeceram ao bloqueio continental. Por exemplo, Portugal. Tá vendo? Aí Portugal aqui, ó, esse bloqueio ficou interditado, né? Então, só pra gente voltar lá no slide anterior, né? Como eu disse, só pra gente retomar, quem não respeitasse o bloqueio seria invadido por tropas francesas. O bloqueio tinha por objetivo asfixiar a economia inglesa e toda a Europa quase obedece ao bloqueio, com exceção de 3 nações: Portugal, Espanha e Rússia. E Napoleão vai ter que cumprir a sua palavra, vai ter que invadir esses territórios. E agora é importante porque toda vez que ele vai invadir, por exemplo, ele vai invadir a Espanha, isso vai interferir lá na independência da América Espanhola. Ele invade Portugal, isso vai refletir no nosso processo de independência aqui no Brasil, né? Então vocês percebam que todo um acontecimento europeu acaba provocando uma série de mudanças aqui na América. Isso é muito importante que vocês consigam fazer esse link, tá bom? Como eu disse a vocês, Napoleão invade a Espanha. Começa por aqui, né? Quando Napoleão entra na fronteira espanhola, o rei Fernando VII mete o pé, foge, porque as pessoas fugiam do Napoleão, né? E quando ele foge, o Napoleão bota o irmão dele, o José Bonaparte, no trono espanhol. E aí, o José Bonaparte virou o novo rei espanhol. O que ele falou? Vou aderir ao bloqueio continental. Claro, ele estava ali para poder fazer, né, um governo favorável ao Napoleão Bonaparte. Beleza. E o que vai acontecer, gente, lá na América Espanhola? Quer dizer, aqui, né, mais perto da gente, aqui na América Espanhola. Bom, o José Bonaparte, ele não está nem aí para a América Espanhola. E ele vai pegar todo o dinheiro dele, quer dizer, todo o dinheiro da Espanha e vai destinar para ajudar o irmão, para ajudar o Napoleão. Então, não vai sobrar dinheiro para a América Espanhola continuar sendo protegida, as suas fronteiras, né? Então, muitos funcionários espanhóis que trabalham aqui na América estão sem pagamento, não estão recebendo grana, vão ser dispensados, eles vão voltar para a Espanha. E a América vai ficar meio que, tipo assim, né, à deriva. O que a elite colonial espanhola vai fazer, que são os criolhos, né, ou criollos, tanto faz. O que eles vão fazer? Eles vão começar a se autogovernar. Opa, peraí. O cara que mandava em mim, que eu tinha que obedecer pacto colonial, o cara foi embora? Ah, agora deixa que eu vou organizar esse negócio aqui. E os criolhos, eles criaram as juntas governativas e começaram a se autogovernar nesse período. Isso vai dar errado, né? Porque o Fernando VII vai ter uma hora que vai voltar, porque Napoleão vai ser preso, etc. Só para dar um spoiler. O Fernando VII vai voltar, vai falar: que negócio é esse aqui que vocês estão com essa liberdade toda? Parou essa sacanagem, parou essa palhaçada. Vamos todo mundo voltar, pacto colonial, todo mundo obedecer, cada um para sua casa. Aí os criolhos: ah, não, agora a gente gostou da liberdade, a gente quer ela toda. E aí começam as guerras pela independência. Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso. Aqui é importante vocês entenderem apenas o seguinte: o rei Fernando VII abandona o trono espanhol, José Bonaparte, irmão do Napoleão, assume o trono espanhol, ele meio que despreza as colônias na América e assim as colônias começam a contar com uma certa autonomia. Tudo bem? Isso é que é importante. Esse aqui é o José Bonaparte, bem mais alto que o irmão, inclusive. Vamos seguir. Tomam a Espanha, coisa e tal, e aí o rei, na verdade não era nem rei de Portugal, era o príncipe regente, né? Porque Portugal tinha um rei já morto, que era o Dom José I, mas a rainha, a Dona Maria I, chamada a Louca, que ela era meio perturbadinha, ela estava viva, né?
Ela ficou perturbada porque o marido morreu, ela não soube lidar com a responsabilidade e tal. Aí logo que o marido morreu, convencem a rainha a mandar embora o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro, que era o cara que mandava em tudo. Aí ela não sabe muito o que fazer, aí a nobreza meio que comanda no lugar dela, super influência da igreja e tal. Aí ela, completamente ensandecida, real, clinicamente falando, se fosse, tipo, hoje em dia ela teria laudo psiquiátrico, né? O filho assume o poder, né? Mas ele não pode ser rei porque a rainha tá viva, sabe? A coroação, ela só pode acontecer quando realmente a pessoa morre. Então ele é o príncipe, mas ele é o príncipe regente, ele tá regendo, ele tá governando. É o Dom João VI, né? Vocês conhecem, famosão, então ele tá lá, ele era um cara meio assim, difícil de tomar decisão, era um cara meio... Ele não era muito valente, sabe? Eu também não quero sacanear, falar mal dos mortos, mas... Ele não era um cara muito atitudinal, digamos assim, né? E aí, quando ele vê a Espanha, cara, invadindo, quer dizer, Napoleão invadindo a Espanha, que é coladinho em Portugal, ele falou, meu Deus do céu, eu sou o próximo. E agora o que eu vou fazer? Eu sou parceiro da Inglaterra a vida toda. Como é que eu vou chegar pra Inglaterra e dizer, valeu, Inglaterra, obrigada aí pela amizade, apertou a mão, né? Show de bola, valeu mesmo, mas agora eu vou romper contigo, porque senão Napoleão vai me invadir. Aí a Inglaterra vira e fala assim, ah, é? Tu vai romper comigo, Portugal? Então aqueles empréstimos todos que tu tem comigo, vou aumentar os juros, tá? Então, o Dom João ficou entre a cruz e a espada, né? Ou eu fico do lado da Inglaterra e sou invadido por Napoleão, ou eu fico do lado do Napoleão e a minha dívida com a Inglaterra vai subir de maneira exorbitante, né? É claro que ele vai aceitar a Inglaterra, Portugal sempre comeu na mão da Inglaterra, ele vai ficar do lado da Inglaterra e por isso ele não obedece ao bloqueio continental e é invadido por Napoleão Bonaparte e quando a família real portuguesa descobre que as tropas napoleônicas já estão em território português, a galera, na madrugada, foge para o Brasil. Só a elite, sabe? Família real e aquela nobreza próxima, o clero próximo, deixou o povo na mão do inimigo, né? Engraçado que contam os cronistas da época que a Dona Maria I, né, não estava entendendo nada, louca, né? Varridinha, coitada. Não era zerada, todo mundo correndo, carregando os baús, a gente não tinha mala ainda nessa época, né? O Louis Vuitton não tinha inventado a mala ainda. A gente tinha uns baús, que as pessoas carregavam seus pertences, né, quando iam viajar, e os funcionários, né, da família real carregando os baús, todo mundo correndo, aquela movimentação de madrugada para o povo não ver, e a rainha correndo na rua, teria dito o seguinte, não corram, ou vão pensar que estamos a fugir. Ou seja, completamente fora da caixa, eles estavam fugindo. A mulher não tinha noção do que estava rolando, como é que ela ia governar, né? Como eu falei, Portugal foi totalmente dominado pelos franceses, até que Napoleão vai ser preso em 1814, mais um spoiler, né? E aí, o rei, quer dizer, aqui ainda não é rei, ele ainda é príncipe regente, ele só vai ser rei em 1816. O príncipe regente Dom João VI ainda está no Brasil e não quer voltar. E a gente vai entender por quê em outra aula, tá? E aí a Inglaterra fica assim, então tá, se vocês estão aí no Brasil, beleza, deixa que eu tomo conta aqui de Portugal enquanto vocês não chegam, né? Aí a gente vai ter um governo provisório inglês dentro de Portugal até 1821, que é quando Dom João volta. Beleza, então eu já falei que Portugal, a França invadiu a Espanha, a França invadiu Portugal. Você bebeu um gole d'água. E agora, gente, a França vai invadir a Rússia. E todo mundo brinca, né? Vários memes na internet sobre essa invasão. Ah, Napoleão é muito burro, invadiu no inverno. Deixa eu defender o Napoleão e deixa eu defender o Hitler também. Por mais que isso pareça estranho. Os dois, gente, invadiram o território russo no verão. Só que a invasão demora, a Rússia é enorme. E aí as estações do ano mudam, né? Chega o inverno. E a galera tá lá no meio da Rússia, sabe? Então, coitados, eles também... Não vamos tirar a genialidade maléfica dos dois, tá? Bom, ao invadir a Rússia em 1812, Napoleão, obviamente, não contava que fosse demorar tanto, né? E que fosse chegar no inverno. E o inverno chegou. Gente, o inverno russo é muito rigoroso, é tipo 30 e poucos graus negativos. No congelador da sua geladeira é mais quentinho.
Imagina que situação. É tão frio que você entra no congelador para se aquecer. Entendeu? É bizarro. A gente não consegue nem imaginar isso, né? E por isso, a invasão acabou sendo um grande fracasso. Eu trouxe alguns números para vocês terem noção da magnitude do fracasso. Dos 500 mil homens das tropas napoleônicas, né, voltaram apenas 27. 27 mil, cerca de 473, a conta tá certa, espero. 473 simplesmente morreram em decorrência do frio. Tá certo, Adriano? Tá, né? Graças a Deus. Não, porque eu falei 3 e mostrei 2, né? Eu agora tenho que mostrar para os alunos que eu sei fazer conta em algum momento. Tem que provar isso. Essa derrota, gente, ela vai provocar uma mudança de perspectiva. A partir de agora, você não vai mais olhar o Napoleão como um cara invencível, bizarramente forte, indestrutível. Essa baixa foi muito vergonhosa para ele. Tão vergonhosa que a reputação de Napoleão, como um gênio militar imbatível, vai começar a ruir, tudo bem? Então, essa reputação fica abalada. Beleza. E aí, a gente entra num outro período chamado Governo dos 100 Dias. Vou explicar para vocês como é que funcionou esse negócio. Napoleão tá meio mal, mas ele continua lá na guerra. E lá na Batalha de Leipzig, na Alemanha, ele vai, né, na Confederação do Reno, né, que a Alemanha ainda não existia, ele vai sofrer mais uma derrota, até porque ele tá com a moral abalada. Ele era um cara muito vaidoso, sabe? E isso maculou, né, a sua fama e tal. Quando ele perde na Batalha de Leipzig, ele se sente tão humilhado que ele abdica do trono. Deu uma bad nele, ele falou, cara, não mereço mais o trono francês e tal. Largou o trono, né? E porque largou o trono, teoricamente ele vai perder aí a proteção dos militares, porque ele não é mais o imperador, né? E aí ele vai ser preso e exilado em Elba, que é uma ilha que fica no Mediterrâneo. Só que lá em Elba, ele recobrou as ideias, né? Ele conseguiu se reorganizar mentalmente e deu o jeito dele lá de, né, comprar os guardas e fugiu e voltou para a França. Só que vocês devem estar pensando, Raquel, mas espera aí, Napoleão era imperador, foi preso. Quem fica no poder na França? Quem fica no poder? Olha isso, gente, bizarro. 10 anos de Revolução Francesa, 15 anos até agora de Era Napoleônica e adivinha quem vem pro trono? O filho do rei guilhotinado pelo Robespierre na Revolução Francesa. Na moral, parece assim um retrocesso, dá um looping, né? Que é o Luís XVIII, né? É o herdeiro lá, é o que seria o herdeiro do trono, né? Na época da dinastia dos Bourbon. E o Luís XVIII, quando Napoleão foge, o Luís XVIII fica sabendo, porque assim, a galera comenta e tal, tem aquela agitação popular, Napoleão, Napoleão, parece que ele está voltando, coisa e tal. E aí, gente, o que o rei faz? Manda as tropas atrás de Napoleão para prenderem, que querem Napoleão vivo ou morto, etc. Beleza. Aí as tropas chegam, essa parte é ótima, as tropas chegam, Napoleão, você vai ser preso, não sei o quê. Aí ele, guardas, primeiro, me deixe falar com vocês. Durante anos lutamos juntos, vocês eram os meus fiéis escudeiros e blá, 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 aquele carisma todo. E aí os guardas, oh, que fofinho, é o mesmo Napoleão de sempre e tal. E aí o Napoleão fez um discurso tão incrível, tão carismático, que os guardas que estavam prontos para prendê-lo simplesmente voltaram e foram atrás do rei Luís XVIII, liderados por Napoleão. Gente, isso é muito bizarro, né? Isso é muito bizarro. E aí o Luís XVIII foge, porque, cara, ele não vai pagar pra ver, né? E Napoleão volta ao poder. Aí a gente vai ter o início de uma terceira e última fase. Calma que tá acabando, esse cara já vai morrer, tá, gente? Parece uma erva daninha, né? Ninguém consegue acabar com ele sempre volta. Que é chamado de Governo dos 100 Dias, tudo bem? Aqui eu botei esse mapa só para mostrar onde fica Elba, fica ali perto da costa italiana, no Mar Mediterrâneo, tá vendo? O Mar Mediterrâneo aqui, a Itália tá aqui. Esse quadradinho é esse quadrado que está sendo mostrado aqui para vocês e a ilha de Elba tá aqui. Então, super fácil de voltar, né? Super fácil de voltar para a França, muito próximo.
Beleza, aí vem o governo dos 100 dias, coisa e tal, né? As guerras voltam, porque Napoleão quer, ele já se recuperou mentalmente, a moral já voltou, né? Só que ele não é mais o mesmo, as tropas não são mais as mesmas, entendeu? A França já gastou muito dinheiro com muitas guerras sucessivas, até durante a própria era napoleônica como um todo, né? E na Batalha de Waterloo, na Bélgica, ele vai ter a sua derrota definitiva. E vai ser preso novamente pelos ingleses, e aí ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena, no Atlântico. Raquel, por que que não matam ele? Por que que não, quando prendem, não matam? Por que que a Inglaterra não faz isso? Porque a Inglaterra não quer uma revolução popular na França, gente. Esse cara é um herói, não dá pra tu sair matando, não. Entendeu? Tem que matar, pode até matar, mas de outro jeito, que é exatamente o que vai acontecer. Então ele vai ser preso e vai ser exilado na ilha de Santa Helena, uma ilha bem mais distante, no meio do Oceano Atlântico. Agora fica mais difícil fugir, né? Lá ele vai viver, né, até 1821, quando vai morrer envenenado. A gente não sabe até hoje esse envenenamento quem mandou, mas provavelmente a Inglaterra, né, porque rolava um burburinho de que ele queria fugir de novo, aquela, ai, pelo amor de Deus, mata esse homem, chega, né? E aí ele teria sido envenenado, né? E na França a gente continua com o rei Luís XVIII, tudo bem? Só que calma também, o absolutismo não vai voltar não. A gente já está no século XIX, entendeu? Já rolou muito iluminismo, já rolou Napoleão, não tem mais clima. Não tem mais clima, os reis sabem do que a população é capaz de fazer, entendeu? O próprio rei está ligado que sem a burguesia agora, a economia francesa vai mal. Porque eu já estou no século XIX, a França já está industrializada, então aquele absolutismo não volta mais. A burguesia não vai mais perder o seu espaço, tudo bem? Essa pintura aqui, né, que representa ele morto e tal. E aí, a gente vai ter uma convocação em 1814 para uma convenção, um congresso muito importante que vai acontecer em Viena, na Áustria, no ano seguinte, em 1815, tá? Eu estou falando do Congresso de Viena. O Congresso de Viena, ele tem uma palavra de ordem, restauração. Vamos restaurar a Europa, vamos reajeitar, vamos fingir que Napoleão nunca existiu e vamos deixar a Europa igual ela era antes dele. Porque ele sacaneou as fronteiras, né? Ele tirou rei do trono, não sei o quê. Então, vamos tentar passar uma borracha nisso. E vamos voltar à Europa, né? Como ela era antes, né? Então, foi o príncipe von Metternich, né? Austríaco, que convoca o Congresso de Viena em 1814 e em 1815 ele acontece, tudo bem? Beleza, isso aqui é importantíssimo para vocês, tá? Vocês estão vendo que a aula inteira eu estou chamando atenção para as partes importantes e essa é uma das partes super importantes. As resoluções do Congresso de Viena, tá? Primeiro, vamos restabelecer as fronteiras. Vamos restabelecer porque Napoleão tirou tudo do lugar, tomou território, não sei o quê. Vamos fazer as fronteiras voltarem, né, aos locais iniciais antes da presença napoleônica. É criado o princípio da legitimidade. As famílias reais que foram tiradas do trono serão reconduzidas aos seus tronos legítimos. Por isso, o princípio da legitimidade. Tudo bem? Como o Fernando VII da Espanha, por exemplo. Ele foi reconduzido ao trono, Luís XVIII, né? Essa restauração buscava um equilíbrio na Europa. Tipo assim, eles queriam paz, estava todo mundo sem dinheiro, sabe, muita gente morreu nessas guerras, todo mundo gastou o que tinha, o que não tinha, então eles precisavam de, cara, paz, pelo amor de Deus, paz pra gente poder se reorganizar. E essa paz, ela vai durar 99 anos, tá? Porque em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, né? Então ela vai durar esses 99 anos aí, não muito tempo, porque pro tempo histórico isso daí é muito curto, né? Não dá pra galera se reorganizar tão bem assim. Para evitar que na França o povo se revoltasse, não foram tomados territórios pátrios. Ou seja, o território da própria França, nenhum território foi tomado, sabe? A França voltou ao que era antes da era napoleônica e nenhum território dela foi tomado, mas as colônias foram, tá?
E aí a gente vai ter esse princípio aí, que é o princípio das compensações. Anexações territoriais feitas por Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. Por quê? Porque Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra são as potências que são as principais potências em guerra contra a França. Lembra que eu mostrei aquele quadro para vocês? Contradições políticas, contradições econômicas? Então, esses territórios, como foram mais atingidos por Napoleão, eles vão ganhar as colônias da França e dos aliados da França. Tudo bem? Lembrando, o território francês, o território pátrio, fica inalterado. Ducado de Varsóvia, que hoje a gente chama de Polônia, por exemplo, né, e outros territórios de aliados dos franceses foram para quem? Para a Rússia, para a Prússia e para a Áustria. As colônias francesas foram para a Inglaterra. O grande exemplo é o Canadá. Por isso que tem território do Canadá que fala inglês e tem território que fala francês, porque eles tiveram aí uma dupla colonização. E para terminar, é criada a Santa Aliança, que apesar do nome, Santa Aliança, não tem nada a ver com a Igreja Católica, tá? É só uma aliança militar formada por Áustria, Rússia, Prússia, Inglaterra e França, porque agora a França é o Luís XVIII, né? Não é mais o Napoleão. Essa galera, né, com suas tropas, eles tinham o objetivo de reprimir quaisquer movimentos, quaisquer sei lá, conflitos que pudessem estourar na Europa. Tudo isso para conseguir manter o tal do equilíbrio europeu. Tudo bem? É claro que a Primeira Guerra vai acontecer e a Santa Aliança não será capaz de reprimir, certo? Vou dar um exemplo de atuação da Santa Aliança. Quando a gente tem o processo de independência da América Espanhola, a Santa Aliança tenta impedir, não consegue, né? Mas tenta impedir, né? Porque de alguma forma isso ia acabar prejudicando a Espanha, né? Beleza, gente, então é isso tudo, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, é muita informação, eu sei, mas esses slides já estão com vocês. Então, vocês conseguem olhar os slides, de repente pausar a minha fala aí no vídeo, fazer anotação, volta, entendeu? Porque era napoleônica é um assunto importantíssimo para qualquer tipo de prova de história. Ela pode aparecer aí, com exceção de naval e ESA, né? Porque é um assunto de história geral, ok? E é isso, pessoal. A gente se encontra então na próxima semana. Até lá!